10 dicas para criar uma interface atraente. O que isso quer dizer? Para você que desenvolve cursos, é importante você ter em mente que interfaces atraentes, interação, navegação facilitada motivam o aluno a continuar acessando os seus cursos no formato online. Não é novidade que o UX Design, que o Learning Experience está cada vez mais presente na função do designer instrucional. E para isso hoje eu vou conversar com você 10 dicas para você desenvolver uma interface muito mais atraente para que realmente o aluno se motive. A gente sabe que uma boa interface ela realmente deve ser enfatizada no desenvolvimento de um curso à distância. Por quê? Porque normalmente a gente fala de alunos que hoje acessam praticamente conteúdos através disso aqui, ó, do smartphone. Ou seja, o conteúdo acessado por estes dispositivos, ele deve ser desenhado de maneira tal que os conteúdos sejam acessíveis em termos de fontes, de tamanho de fontes, de cores, de orientação de paisagem ou vertical. A gente sabe que os conteúdos devem ser mais intuitivos, o acesso deve ser mais intuitivo e também os conteúdos mais fragmentados. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre projetar a experiência do usuário, né? Normalmente, quando a gente pensa num usuário e uma interface para o usuário na educação à distância, a gente já deve começar a prever o uso de smartphones, tá? O aprendizado móvel, como a gente chama o uso de smartphones, acessar o conteúdo e o aprendizado através do smartphone, chama-se aprendizado móvel, tá? A navegação e as interações do usuário devem ser muito intuitivas e extremamente óbvias para esse tipo de dispositivo. Navegar o conteúdo navegável em um dispositivo móvel, ele é um conteúdo diferente de um conteúdo acessado em um desktop, né, num computador comum de mesa. Então, navegar num aplicativo ou conteúdo deve demorar um pouco, tá? Sim, todo o pensamento deve estar focado no aprendizado. Pense sempre no canto superior esquerdo como o quadrante mais importante de uma interface. Afinal, os olhos humanos, eles sempre acompanham o movimento da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, os olhos humanos, eles vão fazer isso aqui, tá? É importante que você saiba desse tipo de movimento, e o que eu estou falando é neurociência aplicada à educação, é porque o aluno ele tende a olhar e dar mais orientação para esses quadrantes no momento em que ele acessa um determinado conteúdo. O que isso quer dizer? Que os elementos mais importantes devem estar neste quadrante, aqueles que você quer chamar atenção, tá? Porque é nesse ali que o aluno vai focar mais a sua atenção. Os usuários de telas de computador, eles são muito sensíveis ao toque, né? O que isso quer dizer? Sempre que eles passarem para uma próxima página de informações, tente a manter um toque à esquerda, justamente falando novamente dos quadrantes, o toque do aluno deve sempre se manter primeiramente voltado à esquerda para a direita. Mantenha-se consistente com a navegação que o usuário espera. O que isso quer dizer? Crie um comportamento de navegação muito personalizado e faça com que o seu usuário, o seu aluno, pare e pense no que atrapalhará a sua experiência ali, tá? Então você também faça esse exercício, pare, analise o que faz o aluno ali ter uma dificuldade ali de acesso. Tá? Então é nisso ali que você vai trabalhar a questão da navegação. A navegação, lembrando, deve ser o mais intuitiva e invisível possível. Ou seja, num simples toque, às vezes ele consegue acessar ali outras experiências. Mais uma dica, não se esqueça da questão da acessibilidade. Sempre que você optar em usar um documento em PDF, para bloquear aí facilmente uma questão de aparência, você deve utilizar aí a questão do uso de fontes específicas para o acesso desses textos.
Aqui, quando eu falo em PDF, é importante lembrar que o aluno ele não deve acessar PDFs extensos, porque quando a gente fala de mobile, a gente tem que pensar em acesso de conteúdos mais fragmentados, mais pontuais, mais focais. Quando você utilizar um PDF mais extenso, mais complexo, é importante que você se atente aí à questão do uso das fontes, o tamanho da fonte, a acessibilidade. É necessário que o aluno tenha ali, ao acessar o PDF ou o e-book, letras em que ele possa escolher o tamanho. Nem todos conseguem ler um material pelo mobile numa letra muito pequena. Então preveja já essa questão dele poder escolher o tamanho da fonte destes recursos de formato em PDF, para que ele possa ler esse material de uma forma mais acessível, tá? O formato de um e-book, por exemplo, é importante ter aquela funcionalidade do zoom também, tá? Então, você poder aumentar e diminuir o zoom desses materiais, principalmente do e-book, também é uma funcionalidade interessante a se prever, tá? Então isso tem tudo a ver com o uso da interação e da interface ali, quando você disponibiliza esse tipo de funcionalidade, tamanho de fonte e zoom, tá? Um formato de e-book permite muito que os seus alunos configurem aí já o tamanho e o estilo da fonte em seus próprios leitores, né? Então, por exemplo, quando você disponibiliza um PDF, um e-book, né, ele é no formato EPUB, ele já prevê aí essas funcionalidades, você não precisa incluir, ele já está ali incluso, você só disponibiliza no formato e-book, que isso aí já vai estar previsto para que ele use. Outra questão é considere como as pessoas mantêm um dispositivo móvel, ou como é que eles utilizam esse dispositivo para projetar aí a experiência e a navegação dos seus alunos, tá? Sempre que possível, para smartphones, faça a navegação com uma única mão, tá? O que significa a orientação retrato. Normalmente as pessoas que acessam os smartphones, eles tendem a fazer o movimento de baixo para cima, né? Então ele está ali na orientação de retrato. E quando for precisar usar em paisagem, que ele é deitado, é necessário então que você já preveja também aí essas funcionalidades para que ele possa acessar, por exemplo, um vídeo, ou se o vídeo só tiver disponibilizado em orientação paisagem, é bom que você oriente o aluno para que ele deite o telefone para poder aí acessar esse material de forma mais correta. Porque se você não prevê essa orientação, o aluno vai acabar acessando isso de forma vertical e o vídeo vai ficar deitado, que vai comprometer bastante a navegação do seu curso. Crie interações ou conteúdos de microlearning que exijam sempre uma orientação paisagística, né? Que significa que os usuários devem usar as duas mãos. De qualquer forma, quando eles utilizam as duas mãos aqui para acessar como se fosse um joguinho, né, na orientação horizontal, como eu falei anteriormente, oriente o seu aluno para que ele vire o telefone, tá? Então isso é uma questão muito importante do uso e o contexto do uso do material nesses dispositivos. Então, se o contexto dele for horizontal, oriente o aluno. Se for vertical, não é necessário, ele já tem o intuito e já tem essa questão de usar o conteúdo na horizontal no telefone. Então, ele já tem esse hábito. Todo módulo de aprendizado deve começar com 4 slides, tá? Sempre que você montar um curso, você tem que prever 4 slides de orientação, que isso vai facilitar muito na navegação e na interação do aluno com os conteúdos. Esses slides são os seguintes. Você vai solicitar aos espectadores, os seus alunos, que ativem os alto-falantes. Normalmente, quem já tem um ambiente virtual de aprendizagem, já está acostumado, ele já vai aí utilizar o seu, seja no smartphone ou no desktop, um fone de ouvido, tá? Mas não isenta você de orientar o seu aluno a usar aí alto-falante e também fones de ouvido, tá? Principalmente se o módulo usar aí áudio, né?
Outro slide é um slide de título, né? Claro, logicamente, você tem que orientar. A primeira coisa quando o aluno entra num ambiente é você ter um título no qual ele possa aí desenvolver a sua orientação, a sua própria orientação, de saber do que se trata, né? Uma agenda dos tópicos também, que abordará aí o seu módulo, normalmente são os cronogramas, o programa, o que é que ele vai ver, né? Ou uma orientação básica com alguns tópicos do que é que ele vai acessar durante o curso. E o último slide é sobre como usar o sistema de navegação. Quando você utiliza ambientes virtuais que não sejam assim tão intuitivos, é importante você também colocar um slide sobre como acessar o sistema, né? Os botões, onde ele vai achar cada coisa. Outra questão é usuários de smartphone, eles têm muito pouca tolerância para ficar rolando conteúdo, tá? Evite a rolagem extensiva, cansativa daquele conteúdo, porque o aluno, ele normalmente gosta de interagir com aquele conteúdo, e para interagir ele precisa apertar botões, ele precisa acessar de uma maneira diferenciada conteúdos. Então, se a rolagem tiver mais do que 2 movimentos de rolagem, ele já não é um sisteminha ideal. O ideal é que até 2 rolagens, ok, a partir disso providencia ali botões de acesso que orientem o aluno aí para um espaço, ou para ele poder interagir, ou escrever os seus nomes, ou escrever algo, porque isso motiva e faz ele continuar ali utilizando o material de uma maneira muito mais intuitiva e muito mais motivadora. Outra questão é que a gente sabe o quanto é importante a gente focar em pequenos pedacinhos de conteúdo, né? Então vamos falar lá daquelas questão da fragmentação do conteúdo. Um conteúdo ele deve ser fragmentado principalmente para smartphones, porque se a gente não fragmentar o conteúdo, o aluno vai ter um cansaço de estar lá rolando aquela tela que eu falei anteriormente e estar lá cansativo de ficar acessando aquele material que acaba na 3ª, 4ª, 5ª rolagem, ele simplesmente sai, ele não acessa o que ele precisa. Então, pequenos conteúdos, ambientes onde você consegue tornar numa pop-up ou alguma coisa, conceitos que sejam mais focais. Então, foque em pequenas pílulas, conteúdos de foco, onde o aluno tenha a resposta do que ele precisa já em mãos, né? Para que esse material seja realmente entendido, assimilado pelo aluno. Tá? A última questão é, ao projetar as interações para o aprendizado móvel, em um dispositivo com tela de toque, faça gestos e navegação o mais próximo da realidade da pessoa. Pense como é que você utiliza o smartphone, como é que você utiliza o mobile. Então pense nesse sentido de navegação para que as interações sejam feitas de acordo com a forma como a pessoa utiliza o telefone. Tá? Sempre que possível, tente aí personalizar os módulos de aprendizado, diferenciar um módulo do outro para que o aluno entenda num contexto aonde ele está durante aquele processo. Lembrando que é muito importante uma navegação na qual o aluno possa voltar ou avançar, mesmo assim sabendo onde ele está. No contexto ele tem que saber onde ele está. Então ali as trilhas de navegação têm que estar bem claras. Por exemplo, eu estou no módulo 1, eu estou no programa, no capítulo 1, no primeiro módulo deste programa, então deste capítulo. Então é importante essa trilha de navegação para que o aluno possa se situar. Tá? E ao projetar isso, projete de uma maneira mais voltada para a realidade desse indivíduo. Tá? A gente sabe que existem aí ambientes virtuais de aprendizagem, ensino personalizado. Aí eu vou falar aí novamente dos ambientes virtuais colaborativos, que utilizam o aprendizado de máquina para motivar o aluno, orientá-lo a utilizar e acessar materiais que tenham a ver com os seus interesses. Não são todas as plataformas, ambientes virtuais de aprendizagem, os LMS, ainda não contam com essas funcionalidades. Alguma coisa no quesito de analisar dados, mas o professor tem que manualmente aí orientar o aluno. Mas as plataformas de Learning Experience já prevêem isso tudo e é necessário que você
Procure saber como é que elas funcionam, porque quando a pessoa colabora no ambiente virtual de aprendizagem, quando ela acessa, quando ela navega, o ambiente, a própria plataforma já aprende o que é que são as suas, o que o motiva, quais são os seus interesses, e acaba que nem na Netflix indicando aí alguns conteúdos que tenham a ver aí com seus interesses maiores. Então, logicamente, nós estamos falando de coisas bastante futuristas, mas que já são realidades aqui no Brasil, inclusive. De utilizar essas plataformas que realmente orientem o aluno para um conteúdo foco, que ele realmente tenha interesse, para que ele realmente aprenda, tá? Então seriam essas dicas sobre como criar uma interface realmente atraente, muito voltada para o uso dos mobiles, mas você pode adaptar aí todas essas dicas também para o desktop, porque a gente sabe que o desktop é uma maneira muito mais interessante, né, do ponto de vista do aluno virtual. Mas a gente sabe que nem todos acessam pelo desktop, a maioria aí já está 50%, um pouquinho mais inclusive para quem já acessa aí pelos smartphones, então temos que prever essas questões ao desenharmos cursos com interfaces atraentes. O mais importante é você ter claro que é importante entender um pouco de learning experience para desenhar cursos. O designer instrucional que ainda não tem essa competência, busque essa competência porque vai ser cada vez mais requerida, principalmente nas escolas e nas instituições corporativas, tá? Além disso, aí a gente está vendo um movimento dos designers instrucionais sendo requeridos em cargos já de chefia, de diretoria, inclusive em agências de propaganda, mas isso é para para uma próxima conversa. Espero que eu tenha ajudado vocês com mais essas dicas, a gente fica aí à disposição. Até mais!